A tua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Do versículo 14. A palavra de Deus diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Queridos, o tema da minha palavra hoje é: o que fazer quando Jesus muda a sua estação? Nós estivemos aqui 3 dias na conferência Estações, um novo tempo, mesmo Deus. E talvez Deus fez tantas coisas na tua vida, na tua casa, foram dias intensos, sabe, não só os 3 dias, mas os últimos meses você viveu e experimentou muitos ciclos encerrados, muitos ciclos novos. E queridos, nós oficialmente iniciamos 2 anos, domingo passado, mas cronologicamente foi dia 12 de março. E queridos, quando nós comemoramos um final de um ciclo e um novo ciclo, nós celebramos por tudo que o Senhor fez no passado, mas nós já estamos com o nosso coração ansioso, né? Ou melhor, com expectativa naquilo que Ele vai fazer. E queridos, muitas vezes você tem vivido mudanças na tua vida. Eu não sei como você chegou neste lugar, eu não sei como que está o teu coração, mas eu sei que muitas mudanças estão acontecendo. Situações que muitas vezes têm te feito parar, retroceder, sentir medo, insegurança, mas o Senhor está falando nessa noite, Ele vai ministrar no teu coração o que você vai fazer nesta mudança de estação. Pastor, como assim, querido? Você viveu algo até, vamos dizer, semana passada, talvez vai ser hoje essa mudança de estação na tua vida, mas o Senhor, Ele tocou você, Ele ministrou em você, mas o que você vai fazer com o que você recebeu? Em janeiro desse ano, eu entreguei um dos maiores sonhos que eu tinha, que era ser diretor do banco. Eu decidi abrir mão da minha carreira para viver algo inédito, para viver algo que para mim era muito novo, que era ser empresário e começar algo do zero. Mas o Senhor, Ele foi muito claro comigo, com a pastora Dai, dizendo: olha, você viveu 15 anos algo, você está acostumado a viver dessa forma. Mesma rotina, mesma maneira de fazer as coisas, lotado de reuniões diárias, você está acostumado a lidar com muitas pessoas, mas eu estou preparando uma nova estação. E quando o Senhor falou comigo, alguns meses atrás, eu falei para minha esposa: olha, já é a 3ª vez que Deus fala que eu preciso sair. Mas todas as vezes a minha esposa falava: amor, ainda não é a hora, amor, nós precisamos esperar, tem que alinhar isso, tem que viver aquilo. E queridos, embora para muitos o banco seja um lugar estressante, para mim era um lugar que eu realizava aquilo que tinha sido incumbido a mim, com tranquilidade, com alegria, prazer. Só que chegou um momento na minha vida que nós percebemos que aquilo que eu estava vivendo não fazia mais parte da próxima estação. 2024, eu cuidava do sul todo. E eu viajava muito. Quem estava no tempo do hotel com a gente? Deixa eu ver aqui. Eu viajava todas as semanas, acabava o culto, domingo de manhã eu almoçava, né? Às vezes eu até perdia voo. Teve uma vez, nem falei isso de manhã, que a Jessie fez um pudim. E eu adoro pudim, né? Para quem me conhece. E eu estava na expectativa daquele pudim. E ela falava: pastor, tem que esperar mais 1 hora para esfriar. Gente, quando ela desinformou, além de ter virado uma sopa, eu perdi o voo.
Porque todo domingo era muito triste, eu saía da igreja, almoçava e eu tinha que ficar a semana inteira fora, mas foi um período necessário, foi um período que eu pude sustentar ainda mais a igreja do Senhor, investir, fazer coisas, né, principalmente financeiras naquele tempo. Só que o Senhor falou: Tiago, chegou o tempo de você abrir mão dessa estação. E alguns que já estão aqui mais tempo sabem que em 2025 o Senhor falou conosco: olha, é tempo de você abrir mão de viajar e você vai ter que voltar para uma agência. Querido, quando eu cheguei e falei isso para o meu chefe, ele falou: você está maluco, você vai retroceder. E eu falei: chefe, eu preciso dar um passo para trás, porque eu não tenho mais como conduzir tudo que nós estamos vivendo estando fora tantos dias por semana. E, querido, naquele momento não era só uma decisão por conforto, era abrir mão de uma grande parte do salário, era abrir mão de vários benefícios, inclusive de ter um motorista. Eu falei: meu Deus do céu, vou ter que voltar a dirigir, porque, querido, o Senhor, Ele deixa você experimentar novos níveis, mas vai existir um momento que Ele vai te pedir para ver onde está o teu coração. E eu lembro que eu falei para minha esposa: amor, você está disposta mesmo a abrir mão de todos esses vouchers? Querido, só voucher de restaurante que a gente ganhava por semana, né, amor? E eu falei: ó, é legal ir nos restaurantes, se não pagar é melhor ainda. Aleluia. Mas eu falei para ela: amor, não vai ter mais voucher de restaurante, não vai mais ter cartãozinho para tudo, né? Lá em casa, pega o cartão tal, porque era cartão pré-pago para todo lado. Mas a minha esposa falou: amor, chegou o tempo de abrir mão. E quem esteve aqui em março do ano passado, eu abri mão e eu voltei para uma agência, voltei a cuidar daquela unidade apenas. E Deus falou para mim: você precisa entender que eu estou te esmagando para um novo nível. E, querido, eu vivi aquilo intensamente, só que no final deste ano, o Senhor falou: Tiago, chegou o tempo agora de você dar um passo maior. O que o banco fez por você foi lindo, mas agora eu estou te preparando para algo novo. O banco te tornou uma pessoa relevante na sociedade, fez você chegar em lugares importantes, posições e cargos relevantes, sabe? Talvez, como aconteceu comigo, Deus está te levando a lugares e posições para que você seja ouvido por pessoas que nunca te ouviriam se você não chegasse lá. Mas Deus está falando: agora chegou o tempo de uma entrega. Mas aí, querido, o Senhor, Ele começa a ministrar e a falar no nosso coração: está chegando o tempo de você entregar. Fala para o irmão do teu lado: você gosta de entregar as coisas? Pergunta para ele aí. E eu lembro que nós decidimos fazer uma conferência com o pastor chileno aqui. O Jaime chegou e ele falou: eu quero conhecer você, pastorzão. Quem lembra do Jaime que veio aqui? E o pastor Jaime chegou lá em casa, nunca tinha me visto na vida. A pastora fez uma lasanha gostosa. No meio da lasanha ele falou assim: pastor, tá muito gostosa essa lasanha, mas nós precisamos orar. Eu falei: mas que pastor crente orar no meio da lasanha, né? Ele falou: não, a gente precisa orar, eu preciso entregar uma palavra. E naquele momento eu liguei meu gravador e, queridos, ele começou a falar: vejo você saindo do banco com honra. Você vai receber uma despedida nunca vista antes. Você vai experimentar coisas novas. Ah, pastorinha, você está preocupada com a escola dos seus filhos, com as contas da igreja que vocês precisam pagar? Não vai faltar nada. E aquele homem começou a falar do luto, das pessoas que nós perdemos. Querido, ele nunca tinha me visto na vida. E não foi só comigo, com várias pessoas da igreja. Ele liberou palavras e ele falou. E eu falei para Dai: está começando um novo tempo. E ele foi muito pontual, né? Quem já fez curso de casais com a gente sabe que a pastora deu todos os ouros que ela tinha para a gente casar. Eu já contei isso. E, querido, ele olhou e falou: pastora, inclusive, você estava se questionando: quando eu vou voltar a comprar joias? E ele falou: esse tempo está chegando. E, querido, posso ouvir um amém aí? Vocês estão mais dormindo que o pessoal da manhã, gente. Vamos comigo.
Tô tudo trancado da gripe aqui. E eu falei para ela, amor, agora é a hora. E ela falou, amor, espera. E aí eu saí de lá, querido, com um plano mirabolante. Quem tem planos mirabolantes aqui? Eu falei, olha, já sei, o chileno falou que agora eu vou sair do banco. Então, amor, você vai voltar a trabalhar fora agora. Eu já conversei com os contatos, você vai pegar um contrato para você atender. E aí você paga todas as contas fixas de casa e eu saio. Porque eu vou trabalhar, mas eu saio com uma segurança. E querido, naquele dia, era uma quinta-feira, teve Ordens de School. Cadê a galera da Ordens de School aí do primeiro ano, amém? E eu cheguei aqui para dar aula do dízimo das ofertas. E no final, cada um tinha que fazer uma oração sobre a sua vida financeira. E eu chamei minha esposa. E quando nós começamos a orar aqui na aula, no final, que Deus fez tantas coisas no ano passado aqui. O Senhor falou para mim, você está pedindo para tua esposa pegar de volta tudo que ela renunciou? Porque a Dai já renunciou há mais de 4 anos à carreira, ela renunciou todas as faculdades pós que ela tinha para cuidar dos nossos negócios e da nossa família. E agora você quer que ela volte só para que você se sinta seguro? Naquela noite aqui na frente, eu falei para Deus, Deus, eu decido te obedecer. Eu falei, amor, a gente não vai viver isso mesmo, vai ser da forma que Deus quiser. E aí o pastor Michel Simplício veio aqui. Quem estava aqui naquele domingo? E querido, pensa o cara que é 10. Um pastorzão. Liga pra gente e fala, pastor, eu quero te conhecer. Posso ir domingo na tua igreja? Eu falei, não pode. Por que não pode? Eu falei, porque a gente não tem dinheiro nem para dar oferta. Naquele dia a gente tinha. E ele, mas eu não estou indo por causa de oferta. Não, pastor, a gente gosta de honrar, a gente gosta de fazer. Querido, pensa um cara que veio aqui, chegou 10 minutos antes de começar o culto, liberou tudo que tinha que liberar, não quis nem que a gente pagasse o almoço e foi embora. Ele veio só por um propósito, para nos conhecer e para ser mais uma aliança que Deus fez comigo, que Ele fala com a gente até hoje. Só que naquele dia ele não só liberou palavras sobre a igreja, que foi uma benção, mas ele desceu e ele colocou a mão na minha cabeça, que é a palavra do vídeo da retrospectiva. E ele falou para mim, pastor, o que você está pensando em fazer em 7 meses, Deus pode fazer em 3, 4 meses. Basta você olhar e se aproximar dele. Olhar para o alto, ele pregou, olhe para o alto como a águia faz. E ele falou, olha, à medida que você subir, eu vou acelerar. E querido, as estações, quando elas começam a mudar na nossa vida, elas começam a pedir coisas que nos custam. E aquela palavra ficou no nosso coração, e nós preparamos o vídeo de retrospectiva, e nós ouvimos aquela palavra 1 vez, 2 vezes, porque querido, quando ele falou 7 meses, eu comecei a chorar ali no banco. Eu nem choro, né, mas eu comecei a chorar ali, e eu comecei, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e eu falei, meu Deus, quem contou para esse cara que eu vou sair em março do banco? Porque março era a data que eu e a pastora tínhamos estipulado. Só que, querido, nós recebemos aquela dica e nós decidimos subir. E em dezembro, dia, acho que 16, 17 de dezembro, apareceu uma oportunidade para que eu saísse do banco. E eu falei, Deus, eu decido abrir mão daquilo que para mim é confortável, para mim é cômodo, e eu quero viver algo novo. E naquele dia eu liguei para minha esposa, fui no estacionamento e falei, amor, tá passando a oportunidade de volta, já passaram 3 vezes, hoje é a 4ª vez. Aí pela primeira vez, a minha esposa falou, vai que eu tô contigo. E eu fiquei muito feliz, liguei pro meu chefe, entrei no Palácio Avenida para falar, olha, eu quero ser demitido. E ele falou, não, mas você vai ser promovido. Eu falei, não, mas eu preciso ser demitido. E eu contei aqui que foi relutante, mas ele aceitou. E querido, em janeiro, algumas pessoas viram, até hoje eu nem postei sobre isso. Uma pessoa compartilhou, eles fizeram um café, um evento, colocaram gente para tocar, né, um louvor, eles fizeram uma homenagem, eles levaram minha mãe, eles fizeram algo histórico para honrar, porque eles falaram, Tiago, você não foi simplesmente um chefe, um gerente,
Através da tua vida eu saí da depressão. E as pessoas começaram a contar e testemunhar na minha saída. E eu falei, meu Deus, agora vai dar tudo certo. Quando eu saio, eu recebo uma direção de Deus. E eles me convidam para prestar serviço para o banco. E aí no dia 6 de janeiro eu saio. E falo, agora vai. Eu vou ter mais tempo para a igreja. Eu vou conseguir conciliar melhor as coisas. E, querido, a estação mudou, um ciclo encerrou. Mas no dia 6 de janeiro, até hoje, o que aconteceu de diferente na minha vida? Fale comigo, nada. Até semana passada, o meu contrato com o banco não avançou. As coisas não aconteceram. E eu falei para a Dai, amor, nós precisamos entregar. Porque, querido, quando Jesus ele muda uma estação, não vai ser no teu tempo. Para mim, eu já encerrei. Quando eu saí do banco, eu já estava com o meu cartão de visita pronto. Eu já estava com tudo alinhado. Como vai ser, quem vai atender, o que cada um vai fazer na empresa. Mas Deus falou, ei, não é no teu tempo. Tem alguém que é ansioso aqui? Deixa eu ver. Gente, os primeiros 30 dias eu pensei que eu ia enlouquecer, porque alguém que trabalha 12, 13 horas por dia, o telefone não tocar, aí eu falo, Jesus, o Teams não toca mais. Eu falei, Deus, o que o Senhor tem para fazer? Mas o Senhor, Ele falou algo no meu coração, eu quero que você anote, para que você lembre disso. Quando Jesus muda em uma estação, a primeira coisa é que nada permanece igual. O Senhor fez eu desacelerar, eu ter que tirar o pé do freio, eu ter que depender, eu ter que ver o agir de Deus, que não é simplesmente superficial, mas é de dentro para fora. Eu precisei entender que para que a Odres Novos Church vivesse aquilo que precisa ser vivido em 2026, o próximo nível que Deus tem ministrado, eu precisaria mudar de estação. E nesse texto que nós lemos, João Batista está preparando o caminho. Ele é a voz que clama no deserto. Ele está preparando, falando de um mensageiro que virá adiante dele. E ele fala, olha, eu estou preparando o caminho. Ele reúne multidões, ele faz coisas, ele batiza pessoas, ele muda histórias. Gente de todos os lugares são alcançados, mas querido, chega um momento que algo novo precisa acontecer. E João, ele era grandemente usado por Deus. Só que ele era uma pessoa simples. Você conhece alguém simples aí? Não olhe para o lado agora. Ele usava roupas com pelo de camelo, cinto de couro. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Não tinha nada demais na comida dele. Mas o segundo ponto que Deus me falou é, Tiago, eu quando quero trabalhar na tua vida não vai ser nada igual, mas a segunda coisa é que eu vou usar o simples. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos apegados naquilo que é grande, naquilo que é poderoso, naquilo que é magnífico, mas Deus está falando, eu quero fazer o simples. João, ele chega até Jesus e Jesus olha para ele e fala, olha, você que vai me batizar. E naquele momento João faz o que muitas vezes você tem feito até hoje, mas hoje em nome de Jesus, você vai sair daqui entendendo o teu lugar em Deus. Eu posso ouvir um amém? Senhor, não existem pessoas muito melhores do que eu, como que eu vou batizar o Senhor? Mas ele falou, olha, é necessário para que se cumpra todo o processo, toda a justiça daquilo que eu falei. E vai João e batiza Jesus. E o que acontece com Jesus? Nossa, agora eu fui batizado, é só celebrar? Não. Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para que ele fosse tentado e aprovado. Sabe, querido, tanto João quanto Jesus, eles dependiam exclusivamente de Deus. Eles viviam uma vida simples, mas dedicada ao Senhor. Mas eu preciso dizer algo para você. Eu fui para Joinville nessa terça-feira ministrar e Deus falou algo comigo. Há alguns anos eu venho carregando uma simplicidade fake às vezes. Fala para o irmão do teu lado, ainda bem que não é o teu caso, você é 10. Que alguns riram para mim.
Querido, durante muito tempo eu fui julgado pela roupa, pelo carro, pelo jeito que eu e minha esposa andávamos. E as pessoas falavam: pastor, para você ser uma bênção, você tem que estar de fusquinha. E nada contra o Fusca. Mas as pessoas, elas sempre colocavam um estereótipo em mim. E eu cheguei um tempo que eu falei para minha esposa: olha, eu não aguento mais as pessoas falarem da minha roupa. Então a partir de hoje eu só vou usar calça preta de sarja e camiseta preta. Então você que está aqui há mais tempo, que sempre me vê disso, não se preocupe, eu não estou com a mesma roupa. Eu tenho mais de 10 camisetas pretas, mais de 10 calças. Mas eu falei, porque aí as pessoas não vão poder falar. Só que aí a pastora Samantha falou para mim terça-feira algo. Eles começaram a tirar sarro que, nossa, até que enfim, domingo você se arrumou, você estava bonito na igreja, parecia que você estava na Assembleia de Deus. E aí eu falei para eles: mas eu parei de ir mais arrumado porque as pessoas ficam falando. Ela pegou e falou: Tiago, isso que você está fazendo não é simplicidade. Você precisa entender que ser simples não é simplesmente você não querer se vestir porque as pessoas vão falar. E aí Deus falou comigo: Tiago, eu quero usar o simples, mas o simples de verdade, de coração. Não é sobre a tua roupa, não é sobre quem você é por fora, é sobre quem você é por dentro. E ela falou: você tem noção que Deus, Ele quer que você volte a se arrumar para que os homens da tua igreja voltem a se arrumar melhor, amém? Porque as mulheres estão bombando, mas tem os homens que dá vontade de chorar. E eles falaram: você é o espelho. Aí eu fui pregar lá e levei uma porrada ainda. Então hoje eu vim arrumado. Minha mulher falou: você vai arrumado? Eu falei: eu vou arrumado. Por quê, querido? Nós queremos fazer as coisas daquela forma que nós achamos melhor. Jesus ama o simples, mas Jesus não ama o relaxo. Jesus não ama o desleixo. Jesus ama a excelência. Pastor, mas o meu melhor é isso aqui. Glória a Deus. Pastor, eu quero só usar essa roupa porque tem um propósito. Glória a Deus, mas eu estou falando do meu caso. Eu preferia evitar. Só que Deus está falando com alguém aqui que até quando você vai evitar de assumir o teu lugar só porque as pessoas estão falando de você? Até quando você vai fugir? Até quando você vai ser covarde de encarar? Querido, não é fácil chegar aqui e reconhecer isso para você, mas eu faço isso desde que eu prego. Eu falo a verdade, por quê? Porque Deus, Ele precisa moer, e começa do altar, querido. Jesus declara: olha, você vai precisar me batizar, João, para que o propósito se cumpra, para que as pessoas possam entender que uma nova estação está sendo gerada, um novo tempo. Sabe, João Batista, ele prepara o caminho, mas logo após ele é preso. E Jesus percorre o caminho. Jesus, Ele vai e Ele continua aquilo que estava sendo gerado. Mas entenda algo: aquilo que Deus vai fazer na tua próxima estação, na tua vida, vai gerar incômodo, críticas e até mesmo perseguições de pessoas próximas a você. Muitos não estão felizes com aquilo que você está vivendo, mas Deus está falando: se eu estou contigo, percorre o caminho, avança, acredita. João Batista vai dar um start na missão e no ministério de Jesus naquele momento, e ele precisou entender, querido, nosso terceiro ponto, que diz, coloca lá para nós: uns plantam, outros... vamos lá, uns plantam, outros... e outros... Nós estamos vivendo um tempo que a igreja do Senhor não tem entendido que uns plantam, outros regam e outros colhem. Coríntios 3, 6, 7 vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem quem planta é alguma coisa e nem quem rega, mas Deus que dá o crescimento. João, ele fez a parte dele, mas chegou o momento que Jesus continuaria. E hoje, Jesus está aqui te chamando, porque Ele fala para mim e para você: vocês farão obras ainda maiores. Mas olha com cara de profeta para o teu irmão e fala: e o que você está fazendo com essa palavra? O que você está fazendo com essa palavra? Quando Deus muda uma estação, nós vamos colher muitas coisas, querido, que nós fizemos na última temporada. Mas Deus está falando: olha, é o início de uma estação, é início de voltar a semear. Olha para as suas mãos aí e começa a olhar quais são as sementes que tem nas tuas mãos hoje. Quais são as sementes que tem na tua mão hoje? O que você está disposto a começar a lançar hoje? Um novo plantio.
É o meu ministério, é o meu casamento. Cadê os solteiros aí? Eu profetizo casamentos abençoados, amém? Solteiro, esse cara até muda. Recebe, irmã. Se você não receber, alguém recebe lá fora. Então você fala, meu Deus, mas era da Odres Novos, aqui ninguém recebeu. Quais são as sementes que você está disposto a lançar? Pastor, eu estou disposto a lançar uma semente de entrega, uma semente de renúncia. Eu estou disposto a entregar algo, eu estou disposto a plantar um sonho. Pela manhã eu compartilhei que eu brinco com a Márcia, que cuida da Odres Supply lá em cima. E eu falei para ela, desde que eu conheço ela nem vinha na igreja. Ela é na clínica de estética da DAI. E quando ela era atendida, eu falava para ela, viu, um dia você vai ser RH da minha igreja. Ela nem tinha aceitado Jesus na igreja ainda lá. E eu olhava para ela e falava, viu, você vai ser RH da minha igreja. Querido, alguns anos passaram, mais de 6 anos. Um dia a Milena convidou, ela foi para a igreja. Ela é a mãe do Felipe, né? Ela aceitou Jesus. Ela se batizou. Hoje ela serve na igreja. E eu falei para ela, está chegando a tua aposentadoria e você vai ser o quê? Você vai ser a RH da nossa igreja. Posso ouvir um amém, gente? Uns plantam, outros regam e outros colhem. Entenda, colher é muito bom, mas ver o resultado de uma estação é muito melhor. João pregava no deserto, Jesus já começa na Galileia. João chamava o povo ao arrependimento, Jesus anuncia o reino. João prepara, Jesus realiza. Eu quero declarar sobre a tua vida que nesta noite Deus está mudando o cenário da tua vida. Além do cenário, Ele está mudando as ferramentas. Querido, essa última mesa aqui, eu que montei ela. Misericórdia. Eu liguei para a pastora e falei, traz uma chave Philips, porque os irmãos levaram todas as chaves do pastor emprestado, na minha caixinha da igreja. E aí eu falei, compra uma chave Philips, e era feriado em Pinhais, ela só achou aquela chave top. Sabe aquela chave que fura a tua mão, que não tem ponta? Foi essa chave. E eu falei, eu vou montar isso aqui, porque o Mateus montou isso aqui em minutos. Mateus que montou todos os móveis da igreja lá para mim. E eu falei, ele montou tão rápido. E eu falei, eu vou montar com essa chave. Querido do céu, eu saí suado. Eu apertava e aquela chave não rodava, porque os parafusos são grandes e a mesa não é furada. Então, e vai, tanto que eu até troquei as mesas. Se você for lá fora, Mateus, depois tem que terminar uns parafusos. Estou confessando aqui. Por quê? Porque eu queria viver uma estação igual a dele, mas eu não estava com a parafusadeira, eu estava com uma chave Philips na mão. Ruim, diga-se de passagem. Até quando você vai querer viver a próxima estação com as ferramentas erradas? Até quando você vai querer ficar se comparando com o irmão que está lá na frente, sendo que você não plantou nada para chegar lá pronto? Entenda algo, talvez hoje o visitante dessa igreja pode ser o teu futuro pastor aqui. Por quê? Porque você não ora, você não estuda, você não busca, você perde tempo o tempo todo. Mas Deus está falando, olha, eu quero mudar as ferramentas da Odres Novos Church. Eu posso ouvir um amém? Mas quando Ele muda as ferramentas, Ele muda a responsabilidade. Agora, o caldo engrossou. Eu tenho uma equipe da igreja que eu chamo de mesa, que são as pessoas que estão à frente de algumas coisas da igreja. E querido, quando eu e a pastora a gente tem que falar com essa galera, não tem nem choro nem vela, não tem mamãe, não tem ninguém. Porque o caldo engrossa. Mas Deus está falando, olha, a tua responsabilidade vai aumentar, então você vai ter que entender que é chegado um novo tempo. Só, querido, quando a responsabilidade muda, a maneira de enxergar também muda. Sabe aquela pessoa que você queria entregar para Jesus e falar, Deus, leva ela? Não entrega a tua sogra agora, amém? A minha é uma bênção, mas Jesus já levou. Mas talvez tenha um cunhado
Tem um irmão que não sai da tua casa. E Deus está falando, olha, abre os teus olhos como os olhos de Cristo. O que eu tenho para fazer nessa nova estação? Começa a orar, começa a trazer Bíblia para ele, começa a mostrar que existe um novo lugar, que ou ele cresce ou ele vaza. Deus falou algo no meu coração que eu quero compartilhar contigo, que, querido, quando eu saí do banco, eu não perdi uma posição, mas eu fui reposicionado em um novo lugar. Talvez hoje você está falando para você, olha, eu não consigo olhar hoje e dizer que eu combati o bom combate, que eu terminei a carreira e eu guardei a fé, e glória a Deus, porque a gente não morreu ainda. Mas eu quero dizer para você que hoje, vendo tudo que o Senhor já fez até aqui na Odres Novos, eu glorifico a Deus, porque eu falo, Deus, nós estamos combatendo o bom combate, nós estamos continuando a corrida. E querido, mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades, nós guardamos a fé. Mas o Senhor está falando, é chegada uma nova estação, é chegado um novo tempo, sabe? Nós precisamos entender que agora não é mais só João falando e clamando no deserto, não é mais simplesmente Jesus falando, olha, eu sou a luz do mundo, mas agora é Jesus através da minha e da tua vida, é Jesus brilhando e sendo apresentado às pessoas. E eu te pergunto, nessa nova estação, Jesus mudou, transformou, mudou a tua história. Semana passada você recebeu tantas palavras, mas o que você vai fazer daqui para frente? Será que hoje, Jesus, Deus, Ele pode olhar e falar assim, olha, tu és o meu filho amado, de quem eu tenho me agradado? Qual tem sido as suas atitudes? Quarto ponto, vamos comigo, gente. Quem está comigo, amém? Quarto ponto, toda nova estação exige fé para deixar o confortável. Eu tive que abrir mão do que era confortável, seguro e certo para viver um caminho de milagres. E eu tenho convicção que essa palavra é para alguém que está aqui nessa noite, porque, querido, eu ia pregar hoje sobre a tempestade. Mas 5 e pouco da manhã, Deus me acordou. E ele falou, você não vai pregar sobre a tempestade? Eu falei, Deus, mas está pronta a minha palavra. Ele falou, não, você vai pregar sobre João Batista e Jesus. Porque é exatamente isso que Jesus faz. Sabe, Ele tira você do lugar onde você acha que sabe tudo, para te colocar num lugar onde só Ele pode fazer. Ele muda a tua vida, porque, querido, muitas vezes o deserto, sabe, ele faz você depender. Mas João, ele vivia no deserto clamando, mas Jesus, ele viveu 30 anos escondido, para chegar o momento de viver coisas grandes. Mas toda nova estação exige de nós renúncia, dependência de Deus, obediência e uma entrega real. Pastor, mas está muito difícil o que eu estou vivendo. Entenda algo, se você não tiver uma entrega verdadeira, não vai acontecer. Quinto ponto, querido, estamos terminando. A nova estação de Deus, ela sempre traz oposição. Alguém veio para a igreja já alguma vez e você recebeu uma palavra, você saiu daqui cheio, e você chegou no estacionamento e o irmão já foi a oposição da tua vida? Só comigo que já aconteceu? O irmão encostou no teu carro, o irmão falou um negócio que você não gostou, o irmão reclamou da tua roupa, o irmão falou do teu peso. Quem gosta de ser chamado de gordo aqui? Ninguém gosta. Mas você precisa entender que a nova estação, ela sempre traz oposição. Mas entenda, para você entrar numa nova estação, você vai ter que lutar contra todas as vozes. Cadê as pessoas que estão numa vida mais saudável esse ano, depois do projetando? Deixa eu ver. Ô Jesus, faz um milagre, Senhor. A gente trouxe o Dr. Rafael aqui e ele falou sobre ter uma vida mais saudável. Querido, para a glória do Senhor, eu emagreci 10 quilos desde janeiro. Posso ouvir um glória a Deus aí? A nova estação, não cabe mais as roupas antigas.
Sim ou não? Mas até quando nós vamos querer continuar arrastando aquilo que é velho? Querido, nem o sapato cabe mais. Eu falei para Dai, amor, eu emagreci 10 quilos, os meus tênis estão tudo largo. Vou ter que comprar uns tênis novos. Glória a Deus. Ah, ela quer que eu dê os outros hoje, Jesus, eu vou dar. Bazar dia 18, glória a Deus. Mas por que nem o sapato serve mais quando você emagrece, querido? Porque é uma nova estação, é um novo momento. E Jesus, Ele está falando, olha, você talvez vai ser tentado, vai ser julgado, as pessoas vão se opor, mas entenda, você precisa resistir e permanecer. A tua resistência, ela vai fazer com que você entenda que você está debaixo de uma palavra. Se Deus falou, o deserto ele não vai conseguir te destruir, mas ele vai te fortalecer. A prisão, ela não vai parar você, ela vai acelerar o processo. E a tentação, querido, ela não derrubou Jesus. Ela o habilitou para um tempo maior, para algo ainda maior, ainda mais poderoso. João preparou o caminho, Jesus percorreu o caminho. E agora eu te pergunto, você está pronto para caminhar a tua vez agora no caminho? Você está pronto para parar de falar para o Senhor, olha, eu não estou pronto, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou com medo, querido, não é mais sobre a tua rotina, não é sobre a tua estabilidade emocional, não é sobre a previsibilidade da tua vida, não é sobre a segurança, o controle que você tem das coisas. É sobre fé, obediência, dependência e entender o propósito que Deus tem na tua vida. 2026 é o ano do próximo nível, quem está comigo aqui, amém? Mas para você mudar a dimensão espiritual daquilo que Deus quer fazer, você vai precisar entender que lugares não vão caber mais para você, relacionamentos não farão mais parte da tua vida, pessoas de perto de você vão se opor. Eu estava num treinamento empresarial há 3 semanas atrás, e o Wendel falou para mim, olha, as pessoas que vão zombar e rir do teu novo tempo, e vão dizer, cara, que chato, nossa, é metido, são as pessoas mais próximas que dizem que estão do teu lado, mas não pare, porque um dia eles vão olhar e vão falar assim, ó, é verdade, deu certo. Porque, querido, as pessoas que estão próximas a nós, muitas vezes não conseguem enxergar aquilo que Deus está te mostrando. Mas Deus está falando, olha, numa nova estação, a oposição ela não pode ter o poder de te parar. Amém? E 6º e último ponto, é caminhe sobre a palavra que você recebeu. Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus aqui? Querido, Deus te deu palavras, direcionamentos, mas Deus está falando comigo, e eu creio que está falando contigo que numa nova estação, é impossível viver ela, se você não der passos de fé. Eu te convido a confiar naquilo que Deus te falou. Eu creio que, como foi pela manhã, muitas pessoas têm palavras, mas até para dar um passo de acreditar e confiar, para viver este novo tempo, as pessoas ficam retraídas no lugar. E eu quero saber hoje, quais são as palavras que Deus te deu que ainda não se cumpriram? Você consegue lembrar agora? Quem estava aqui domingo passado, eu mostrei algumas fotos da minha adolescência, eu era junior, adolescente, jovem. E eu falei, olha, aquilo que foi prometido lá atrás, a palavra se cumpriu. Mas se eu te pergunto, qual palavra você arquivou dentro de você, por insegurança, por medo, e o Senhor está falando nessa noite, é tempo de experimentar algo novo. Pedro, quando Jesus manda ele lançar a rede, novamente, ele fala, Jesus, eu vou ser obediente, mas eu tentei a noite inteira e eu nada pesquei. Agora não é o melhor horário, não faz sentido o que o Senhor está pedindo, não tem lógica nisso, não é confortável, porque nós já estamos lavando as redes, o Senhor quer que eu jogue num horário que não vai acontecer, só porque o Senhor quer. Quem já discutiu com Deus aí?
Não, você está de brincadeira comigo, você quer que eu faça isso desse jeito, nessa hora. E Deus está falando, olha, não é sobre o lugar, não é sobre o momento, é sobre uma palavra. E quando eles lançam a rede, eles pegam muitos peixes. Abraão recebe uma palavra, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão responde, olha, eu vou sobre a tua palavra. Moisés, querido, recebe uma direção, vá falar com o faraó. Mas ele falou, Senhor, eu não sei falar, eu não estou pronto, eu não estou preparado. E talvez muitos nessa noite estão se sentindo não preparados. Vocês receberam uma palavra, vocês receberam uma direção de Deus, mas vocês não conseguem aceitar que é chegado o tempo de colocar o pé na água. O Senhor está falando, olha, como eu falei para Moisés, vá, você é capaz, eu estou falando para você hoje. Josué 1, Deus diz para ele, Josué, para de se preocupar com a tua força, seja forte e corajoso, você pode. Assume a liderança daquilo que eu te entreguei. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, vem, anda sobre as águas. Talvez hoje você chegou aqui com tantas frustrações, preocupado, porque muitas vezes você tentou andar sobre as águas e afundou. Mas nessa noite, o Senhor quer restaurar a tua história. Eu quero que você feche os seus olhos e você comece a refletir agora. Qual é a estação, qual é a palavra, o que o Senhor falou que ainda não se cumpriu na tua vida? Sabe, talvez você está falando, pastor, as circunstâncias têm me parado, as dificuldades têm me parado, as pessoas têm me parado, mas essa noite o Senhor está te chamando a refletir o que ainda não aconteceu na tua vida, o que você deseja viver e receber do Senhor. O Senhor está falando, olha, caminhe sobre a minha palavra, acredite na minha palavra, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi. Muitos estão aqui se questionando porque a tua família ainda não está contigo, mas querido, à medida que você caminha, você percorre o caminho, você vai poder declarar como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você está aqui nessa noite falando, pastor, eu não sou capaz, existem pessoas melhores do que eu já ouvi tantas vezes o Senhor falar, avança, vai, acredita, confia, mas todas as vezes eu paro no meu medo, na minha insegurança, neste lugar de conformismo. Não, existem pessoas melhores, então eu vou ficar aqui. Ah, querido, nessa noite o Senhor está te convidando para dar um passo em direção àquilo que Ele quer para a tua vida neste novo tempo. Tem pessoas aqui que entregaram o seu ministério, tem pessoas que entregaram aquilo que o Senhor queria fazer, renunciaram os seus sonhos ministeriais, os seus sonhos familiares, os seus sonhos empresariais, os seus sonhos de carreira, porque alguém te falou que você não era capaz, mas o Senhor está falando, olha, quando eu mudo a estação, algo sobrenatural acontece. Ah, querido, eu quero que nessa noite você vai se colocando em pé agora e vai falando para Deus, Deus, é essa área da minha vida que eu preciso romper. Sabe, tem pessoas que hoje precisam dar um passo para falar para o Senhor, Senhor, eu decido viver aquilo que eu tenho fugido tanto. Sabe, tem pessoas que fugiram e você saiu daqui semana passada dizendo, agora eu vou viver. Mas passou segunda, terça, quarta, na quinta você já começou a desacreditar de novo. É chegado um novo tempo, Odres Novos, na nossa cidade. É chegado um novo tempo neste bairro, é chegado um novo tempo, sabe, no nosso estado. As pessoas, elas estão sedentas, elas precisam ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor muitas vezes vai chegar até ela, através de você. E até quando você vai continuar negociando? Não importa hoje se você é líder, se você é voluntário, se você é o que for na igreja. O convite é, você está disposto a aceitar que um ciclo encerrou na semana passada e algo novo está começando na tua vida?
Você está disposto a abraçar este novo tempo com fé, entendendo que o desconhecido de Deus é o melhor lugar para nós estarmos? Entender que depender totalmente do Espírito Santo é a melhor coisa que nós podemos ter. Entender, querido, que quando Ele te dá uma palavra, Ele vai pagar a conta, Ele vai te sustentar, Ele vai cuidar de você. Ele não vai deixar que a oposição te pare, mas Ele vai dizer: ei filho, avança, acredita, confia, é a tua noite, é o teu lugar, é o teu momento. Eu estou te chamando para viver algo novo nessa noite. Abaixou, cantar, abaixei, anda lá, abaixei. Escute essa canção.